Prontinho. Aí. Aí agora eu tenho que liberar pro Vitor, né? Compartilhar. Vê se você tá conseguindo compartilhar, Vitor. Deixa eu ver aqui. Ainda não. Será que agora, como você passou o rosto para o Wellington, só o Wellington consegue me liberar? Eu tô achando. Aí o Wellington vai Deixa eu clicar ver em Share também. Screen e vai aparecer a opção. Vê agora, Vitor. Deixa eu ver. Aham, foi. Pronto. Boa tarde, pessoal. É bem rapidinho, né? Porque o texto ele não é um texto longo, né? E a apresentação da Olivia foi bem sintética, assim, direto ao ponto. Então, eu não me ative a falar de todos os detalhes da apresentação, eu fui nos pontos mais gerais do texto em si, né? Então, o texto falava sobre a mudança da morfologia cerebral, das estruturas do córtex frontal em relação ao cérebro do bilíngue comparado com o do monolíngue. E aí, basicamente, o texto busca, né, evidências neurofisiológicas sobre essas diferenças entre aquisição e aprendizado da L2 em contextos tardio, precoce e precoce simultâneo, né? Eles entendem como tardio depois de um tal período crítico, né? Eles entendem precoce como anterior a esse período crítico e precoce simultâneo quando foi paralelo, né, à L1, a língua materna. Existe, então, uma comparação entre dois grupos de bilíngues tardios e de monolíngues, e a metodologia de coleta de dados foi de ressonância magnética. A pesquisa contou com 66 bilíngues e 22 monolíngues, saudáveis, adultos, né, com idade média de 26 anos. Havia dentro do grupo dos bilíngues, 12 bilíngues simultâneos, que são aqueles que aprenderam L1 e L2 dentro do mesmo compasso, né, ao mesmo tempo. Bilíngues precoces, compondo um grupo de 25, e bilíngues tardios, compondo um grupo de 29. A definição de suficiência linguística, ou proeficiência, foi por meio de questionários de autoavaliação, né, considerando que todos eram bilíngues dentro de um contexto de uso já fluido da língua, não houve uma preocupação muito grande por protocolos de coleta desse tipo de informação. Foram feitas combinações dos dados desse estudo de ressonância magnética com outros estudos compostos pela mesma universidade. Foi feita uma análise, então, da estrutura cortical em si, né? Então, foi dada ênfase no córtex frontal inferior esquerdo, né? E no giro inferior, portanto, também dessa região. Em dados mais gerais, o giro frontal inferior esquerdo ele se apresentou mais espesso nos aprendizes precoces e tardios em comparação aos monolíngues. O oposto aconteceu no hemisfério direito, ou seja, não havia esse espessamento no hemisfério direito, né? Porque aí vem aquela história da linguagem ser lateralizada à esquerda, né? Observando também que o experimento foi feito unicamente com destros, né? Então, por isso também a gente tem esse dado. Existe uma característica inversa desse fenômeno nos bilíngues precoces e monolíngues, ou seja, há uma redução da espessura cortical em se tratando de bilíngues precoces e monolíngues que tinham, portanto, seu processo de aquisição da língua muito assemelhado, né, tanto da L2 quanto da L1. E aí chegou-se à conclusão de que quanto mais tardia era a aquisição da L2, mais espesso se tornava esse giro, essa região específica aí cerebral. E quanto mais tarde a L2 era aprendida, maior era também a sua espessura. Mudanças morfológicas específicas no cérebro na área da linguagem ocorrem em bilíngues, sobretudo por conta de um recrutamento maior de circuitos neurais especializados, né? Aqueles relacionados à motricidade, aqueles relacionados à leitura, né? Em comparação com monolíngues. À esquerda, a gente tem, então, a comparação desses dois cérebros, né? Do cérebro do bilíngue tardio e do bilíngue inicial, precoce, e para outra imagem, para F, a gente tem do bilíngue precoce e do monolíngue, e as regiões em destaque são aquelas onde houve espessamento ou não dentro do córtex frontal esquerdo. Seguindo, só um instante.
Pronto. Acho que, em Vitor, resumo, só um oi, comentário. claro. Não é exatamente que você tem uma redução da espessura nos bilíngues precoces e monolíngues. É que Uhum, você tem um ganho de espessura no caso dos bilíngues tardios no giro uhum, frontal inferior esquerdo, que redução uhum. mesmo se fala do outro lado e só para bilíngues tardios. Do lado Isso. direito, né? E assim, Uhum, Isso. especificamente do giro frontal inferior esquerdo e a região homóloga, que é o giro frontal inferior direito. Só para não parecer que é o córtex todo. uhum, perfeito. Era isso então, pessoal. É, bem resumidamente. Deixa eu parar aqui a apresentação. Prontinho. Você vai compartilhar, Léo? Já posso começar? É, Não, isso que esse negócio da. É porque confundiam mesmo na leitura do artigo, né? Quando eles falam, porque você tem uma correlação negativa entre espessura e, e idade de aquisição, né? Aí fica parecendo que a idade mais precoce, na verdade, reduz, mas é porque o artigo fala, tem uma parte que fala isso, que é a correlação inversa. Mas na verdade não é bem isso, né? A própria Aniela é, pontuou. A gente acabou discutindo isso, né? Porque tinha ficado meio que como se um fosse consequência do outro, né? E não é. É, eu vou compartilhar aqui. Só um segundo. Gente, boa tarde. É a minha apresentação sobre herpes linguísticos e o estudo de Lemnin e colegas que está lá no site, explicando um pouco do porquê meio que parece uma mistura de temas, né? Mas na verdade foi o seguinte, por conta do tema de pesquisa do meu projeto do doutorado, eu estava fazendo uma exploração sobre determinados componentes, a possibilidade de a gente usar eles para indexar como indexadores de processamento morfossintático, e eu estava até num ponto já quase que desacreditando do meu próprio tema, do resultado do meu próprio experimento da dissertação, achando que não tinha decomposição morfológica, e aí eu topei com esse artigo, e esse artigo é interessante pelo seu achado, eu vou explicar por quê, mas o interessante dele é que ele também faz essa, acho que não intencionalmente, né, um panorama dos herpes linguísticos, entre aspas, não são os mais importantes, né, mas digamos assim, são uma tríade, digamos assim, a tríade queridinha dos estudos de processamento lexical, morfológico e morfossintático, né, que são o LAM, o N400 e o P600. Só que aí, numa discussão com a própria Maré, a gente viu uma série de questões sobre a revisão que esse estudo faz. E tem outras questões que, assim, surgiram depois na leitura, é, que põem um pouco em xeque as interpretações que aparecem nesse estudo, mas que são interpretações que nós fazemos, normalmente, que nós simplesmente assumimos. E aí eu pensei em falar sobre essas críticas para a gente ter o cuidado de ter um certo cuidado que ali no estudos de Lemney não estava tão presente quando a gente interpreta componentes de EG associados à linguagem. Eu vou começar falando do estudo de Lemney, que é um estudo interessante, é um estudo importante. Os resultados dela, assim, dificilmente a gente consegue encontrar na literatura.
E depois eu vou fazer esse panorama dos herpes linguísticos, já trazendo um pouco o próprio resultado da Lemnin, algumas considerações dela, mas outras considerações e questões de outros estudos também. E o que que faz o estudo de Lemnin tão único? Como vocês sabem, a gente estuda com EEG, e o EEG tem uma precisão temporal altíssima, mas ele não tem uma precisão espacial boa. Então, existem alguns estudos assim muito pontuais que vão tentar fazer o EEG junto com alguma outra técnica de investigação para tentar ver a localização dos herpes. Aí vocês podem pensar, eles usaram MEG. Normalmente se faz estudo só com MEG, por que que eles não usaram só o MEG? Isso vai ser um pouco abordado mais à frente. Mas o que o EEG tem, que o MEG está tendo, começando a ter, mas eu acho que ele não tem ainda no mesmo nível, é uma robustez maior de achados e de correlações entre determinados fenômenos que a gente está investigando e os componentes linguísticos. Então, mesmo que eles tenham acesso ao MEG lá, né, o EEG ainda é uma ferramenta valiosa por isso. O que esse estudo vai fazer ele, já olhando aqui, ele busca distinguir através de estímulos em finlandês processos cognitivos linguísticos no nível lexical e no nível sintagmático. Então, o que eles querem ver é o que acontece morfossintaticamente, ou seja, já levando em consideração tanto questões de flexão verbal, quanto questões mais no nível do sintagma, de concordância de número, quanto questões morfológicas. E aí é o que eles falam que está no nível da palavra. Só lembrando que no artigo eles falam phrase level. E aí pode causar uma certa confusão, porque parece que ele nível frasal de frase, mas phrasal é sintagma. Phrase é sintagma. Os autores utilizam paradigma de violação. Só para lembrar, o que que é um paradigma de violação? É quando a gente faz estímulos que têm algum tipo de violação. Pode ser semântica, pode ser sintática, pode ser morfológica. Então, um exemplo de violação morfológica. Ih, meu Deus, gente, deu branco. Deixa eu começar pelo semântico, que é mais fácil, que é o que tem um exemplo clássico. Tomei café com meias, porque o não faz sentido, né? Você viola a semântica, no caso. Uma violação morfossintática. Nós chegaram. Nós chegaram, que tem uma violação de pessoa aí. E uma violação, por exemplo, morfológica seria ao invés, falar. ah, Pensação ao invés de pensamento, algo do tipo. Que não é uma raiz, um afixo que existem, mas não formam uma palavra na língua, né? Então é isso que é uma violação. E a violação ela é importante porque quando uma violação ocorre, no momento que aquele determinado fenômeno está sendo investigado, está sendo processado, você vai ter uma atividade aumentada. Então, por exemplo, se eu ponho os meus participantes para lerem a frase, nós chegamos amanhã, vai ter um aumento de atividade no momento da computação sintática e da concordância entre o advérbio temporal e o verbo que está flexionado para o presente. Então, vai chegar um momento em que você vai ter um momento que você está computando a sentença como um todo, você vai ter um pico de atividade. Tá? Então, a violação ela é interessante por causa disso. Porque se a gente põe uma frase correta, não é que o cérebro não vai processar. Só que ele vai processar uma frase correta de forma muito mais natural, e aí é mais difícil não é impossível, mas é mais difícil você flagrar o processamento ocorrendo. Por isso se usa muito paradigma de violação. E eles vão utilizar dois tipos de violação, já que eles querem investigar o processo de nível de palavra e nível de sintagma. Uma vai ser o que eles chamam de morfológica, em que você vai ter casos de alomorfia com um alomórfico incorreto sendo empregado, ou violação morfossintática, quando a palavra base conta com flexão irregular e esta flexão viola alguma concordância com o adjetivo que vem antes. Tem os exemplos abaixo.
Por exemplo, a palavra prancha em inglês, perdão, em finlandês, vai ter várias formas. Uma das formas é lauda e a outra é lauta. Eu não sei nem se é assim que pronuncia, tá? Tô só olhando como é que tá. A questão é, quando ela for ocorrer no singular, a palavra base tem que ocorrer com um D. Perdão, tem que ocorrer com T e não com D. Então, isso é considerado, não é exatamente uma palavra irregular. O finlandês é considerado uma das línguas mais morfofonologicamente regulares do mundo. Só que você tem aí um certo grau de alomorfia. Então, é como se você mudasse a raiz. A lógica seria mais ou menos essa. E no caso da violação morfossintática, você tem você vai botar o, o sufixo que indica um determinado número, plural ou singular, no caso aí está no plural, e o adjetivo que vem antes vai estar no singular, ou o contrário. Que é, por exemplo, menino bonitos, que aí você tem uma violação de concordância de número, e aí está no nível sintagmático. O que os autores almejam detalhar a dinâmica espaço-temporal de processos a nível sintagmático e a nível lexical. Existem estudos que vão testar o nível sintagmático e estudos que vão testar a flexão verbal. O que não tem, segundo os autores, até aquele momento, é um estudo altamente controlado em que junta os dois, que você consegue testar, combinar em você consegue ter a condição isolada sintagmática, a condição isolada morfológica e uma combinação de uma condição morfológica e uma condição morfossintática. Já dando aquele spoiler, né? Eles vão descobrir que existe uma diferença de processamento entre essa violação que eles chamam de morfológica e morfossintática, o que para mim foi uma surpresa, porque eu pensei que eles iam achar um resultado diferente, porque para mim essa violação morfológica não é exatamente morfológica, tem um pouco de morfossintaxe aí também, mas para mim, né? Isso seria interessante discutir com alguém aí mais entendido de morfologia distribuída, que é a morfologia distribuída que vai falar muito isso, que você tem o fato de você ter alomorfes não quer dizer que você tem palavras base diferentes, necessariamente. Pode ser que você tenha alguma forma de segmentação morfológica mais abstrata. Mas, enfim. E você cria paradigmas flexionais, enfim. Mas a questão eles acharam, e eu vou explicitar mais isso mais à frente. A flexão regular, então, assim, depois, isso é um resumo, porque eles falam um monte de coisa, tá? Então, assim, o que eles mostram é que tanto os estudos de herpes, ou seja, os estudos de EEG, que medem flutuação elétrica no cérebro, quanto estudos de magnetoencefalografia, que conseguem medir, detectar os lugares do cérebro ativados, assim como o nível de ativação ao longo do tempo, e estudos de ressonância magnética, que só conseguem localizar regiões ativadas sem precisão temporal. Todos esses estudos, eles mostram áreas que são ativadas, e no caso do EEG, momentos em que ocorrem determinadas flutuações de eletricidade com características específicas em resposta à morfossintaxe, comparado, por exemplo, com processamentos léxico-semânticos. E o que eles vão falar é que você teria a flexão regular mais relacionada com processamento gramatical, com passing e com processamento morfológico. Mas o processamento morfológico somente, por exemplo, em caso de alomorfia, estaria no nível lexical. Eu tinha entendido que eles estavam querendo defender o modelo de Ullmann, que é o que eles fazem referência, em que palavras irregulares são armazenadas em forma plena na memória. Ou seja, você não segmenta as palavras em desinências. Mas aí depois eles vão. E no caso deles, essas palavras em que tem alomorfia, você tem são as mais próximas no caso das palavras flexionadas irregulares. Só que, na verdade, eles vão depois, assim, eles fazem essa menção e depois largam um pouco de mão esse modelo. E aí eles vão fazer um breve resumo dos herpes. Eu esqueci de botar o P600 aqui, gente, desculpa. Agora que eu reparei. O primeiro deles é o N400. O que é o N400? É uma onda, né, negativa,
que ocorre nos eletrodos centroparietais, aliás, mais centrais, desculpa, mais aqui para o meio da cabeça. Deixa eu passar rapidinho aqui para um slide que eu ia mostrar depois, que ele é mais didático. E o N400, ele está associado a uma série de processos, normalmente envolvendo algo relacionado à memória léxico-semântica. Então, você tem ele refletindo ativação de palavras, recuperação de palavras, acesso lexical, que é quando você acessa o significado de uma palavra, morfologia, por exemplo, ou seja, quando você está combinando morfemas, por exemplo, quando você escuta a palavra felizmente, você, em tese, em algum momento segmenta essa palavra em morfemas e depois você recombina elas para formar o significado. O que isso estaria refletido, o N400 refletiria isso. Também refletiria conhecimento léxico-semântico, como a gente estranha a frase tomei café com meia, justamente pela integração semântica entre a palavra meia e o restante da frase. E o LAN, que significa negatividade anterior esquerda, left anterior negativity, ele está mais associado com violações morfossintáticas, do tipo o meninos. No caso do português, né, tem a variação, né? Porque você pode falar os meninos, mas assim, o meninos que fica mais claro. Tem problema, Wellington, falar o meninos como exemplo de violação? Eu já tava digitando ali no chat, be careful what you say, porque eu tô aqui armado e te vigiando. Então, o meninos, ele é um dado sociolinguístico muito raro. Tem uns dados da Ai, Sher, né? Porque geralmente a gente fala assim, ah, você nunca vai ver a pessoa violando o determinante, né? E a violação sempre recai sobre o nome. Só que tem um dado, assim, acho que são 2 ou 3 dados muito raríssimos que a Marta Sher achou, mas que já aponta que existe, assim, pelo menos um grãozinho de dado, mas é muito raro mesmo, né? Mas geralmente quando tem um possessivo antes, pode até ficar mais comum. Por exemplo, meu amigos. Isso é um pouquinho mais comum até, mas de fato, quando a gente compara com dados como os meninos, de fato é muito menos relevante. Então até pode chamar de violação, sim, tá autorizado. Labov deixa chamar o menino de tá bom, violação. obrigado. Tá bom, obrigado. Tá, grato, Labov. E obrigado, Wellington, também. Então, assim, esse tipo de violação, ele provoca uma resposta anterior negativa esquerda. Por quê? Porque ela ocorre, não é que ela ocorre nessa parte do cérebro necessariamente, mas ela ocorre nesses eletrodos aqui do EG. E tem uma janela temporal muito próxima do N400, então você faz a distinção do LAN e do N400 até pelos eletrodos em que você encontra a resposta. Ah, ainda que assim, eu acho que o LAN ele ainda tende a ser um pouco mais precoce do que o N400, mas apesar de aqui estar dizendo, botando o mesmo início nesse gráfico aqui, que está em um outro artigo, tá? A referência desse artigo onde vocês encontram esse gráfico está no final da minha apresentação. Eu posso mandar depois também esse artigo. E aí você tem o P600, que é uma resposta neuronal associada com processos de reanálise sintática, ocorrendo tanto em sentenças agramaticais. Então, por exemplo, uma frase em que tem o meninos vai precisar de uma reanálise sintática em algum momento. O P600 reflete ela, essa reanálise sintática combinatória. E ele normalmente ele está localizado nessa parte mais traseira, central posterior dos eletrodos. Então, o quadro que a gente teria o LAN representa aparece em casos de violação morfossintática, então você teria, digamos assim, primeiro o parsing acontecendo nesse momento mais precoce, um pouquinho depois já um estágio de integração semântica e o P600 quando integração semântica e ativação de palavras, e o P600 de significado de palavras, e o P600 ocorre quando você necessita de uma análise maior desses dados. O P600 precoce, ele é um pouco diferente desse que está sendo chamado de late, que é tardio, né?
Mas, assim, normalmente na literatura a gente lida com esses que aparecem aqui mesmo, que tá sendo chamado de leites aí, tá? Mas o early, se eu não me engano, é quando você tem uma dificuldade menor, é algo do tipo. Aí eu só preciso confirmar depois. Ahn, tá. Espacialmente, o processamento de gramatical morfossintático engajaria o giro frontal inferior esquerdo, no caso, né? Como mostrado em estudos de ressonância magnética funcional, que é o fMRI, né? E estudos de estimulação magnética transcranial, que é o TMS. O processamento de palavras flexionadas engajariam ainda o giro temporal superior esquerdo e o córtex cingulato anterior. Aí vale a menção que isso não está sendo explicado aqui nesse artigo, mas o giro córtex cingulato anterior esquerdo, ele também está envolvido em processamento gramatical, tá? Ah, a ausência de lã e maior probabilidade de efeito N400 com palavras irregulares, esses exemplos que eu botei aí foi só para ilustrar, porque esses estudos não foram feitos em português, tá? Eles foram feitos em inglês, mas seria algo como, por exemplo, ver visto, em que você tem uma palavra que a morfologia dela está bem irregular. Por exemplo, ir fui. Ainda que tenha uma questão aí, que eu gostaria muito de debater isso, mas enfim, não dá tempo. Fui ou fomos, em diálogo com o modelo de Ullmann, feitas algumas ressalvas, implicariam processamento a nível de forma plena da palavra, que ajudaria a diferenciar o processamento lexical e o processamento morfossintático, decomposicional combinatorial. Palavras flexionadas irregulares, segundo autores, engajariam mais processamento lexical. E o objetivo desse estudo, então, com esse panorama, é você dissociar os efeitos de segmentação ou processamento morfológico e parsing morfossintático, usando palavras flexionadas do finlandês que engajarão em maior nível apenas um desses processos. Como o finlandês é largamente irregular, o efeito homólogo ao de palavras irregulares é esperado em palavras com alomorfia. Então, se a gente tem o LAM mais relacionado com esse processamento morfossintático e o N400 mais relacionado com esse processamento léxico-semântico, o que é a expectativa? Que quando você tem o processamento de uma palavra com alomorfia indevida, desse tipo aqui, laudar, ao invés de lautar para o singular, sendo que o A indica singular, tá? Aquele Azinho no final. Você teria uma dificuldade maior, você precisaria recuperar a palavra e você teria um engajamento maior da memória léxico-semântica. No caso da violação que é só morfossintática, ou seja, você botou um afixo ali que está indicando o plural para a palavra, o alomorfe certo, mas está discordando do adjetivo que está no singular, por exemplo, aí você teria uma resposta do tipo lã. E existe o P600, que eu não coloquei aqui, mas que eu expliquei, que ele é encontrado em contextos de violação quando você precisa fazer algum tipo de reanálise ou algum combinatorial, reanálise sintática. Lembrando-se também, eu acho que isso é mencionado nesse artigo, mas o P600 também aparece, ele foi tradicionalmente associado a reanálise sintática, mas ele também aparece em certos fenômenos relacionados com a semântica, quando você tem reversão de papéis temáticos, do tipo o rato perseguiu o gato, em que normalmente o rato seria o paciente, né? Ele não seria o agente. Ah, tá. Qual é o problema com isso daqui? Já apontando. Porque a gente olha isso, eu pelo menos pensei, nossa, que maravilha, tudo num lugar só, explicado, resumido, porque normalmente a gente tem que buscar informação de cada componente num canto, né? Pensei, nossa, que maravilha. Só que aí a Maréia fez um apontamento, quando a gente discutiu esse artigo, de que, primeiro, as referências desse artigo estão um pouco desatualizadas. E, segundo isso, e aí eu não lembro se foi algo que a Maréia comentou, ou se foi algo que tanto eu quanto ela abordamos, que está sendo assumido já de cara que esses componentes eles estão refletindo as interpretações funcionais dele, mesmo as alternativas
as interpretações alternativas que são mostradas aqui são todas relacionadas à linguagem, como se fossem componentes, o LAM, o N400, o P600, linguísticos, unicamente. Eles não dizem que é unicamente linguístico, né? Mas eles não colocam questões relativas a outras interpretações funcionais desses componentes, que também abarcariam possivelmente efeitos linguísticos, que a gente atribui, pelo menos, à linguagem. Aí, partindo já para esse estudo, ele não tem, vocês vão ver que ele não tem uma hipótese exatamente. O que eles querem fazer é essa dissociação que eu já expliquei, entre processamento morfológico e processamento morfossintático. E aí, eles vão fazer isso olhando para os componentes e para córtex cerebral. Por que que eles não usaram só o MEG? Isso vai ser apontado mais à frente. Vai ficar mais claro. Eu peço desculpas também por estar mudando de posição o tempo todo e estar meio sentado que nem um adolescente. É porque eu estou num apartamento vazio, que eu acabei de me mudar. Não tem móvel nenhum aqui. Eu estou sentado no chão. É, tá. Então é isso. Eles têm mais um objetivo do que uma hipótese. E aí eles têm um objetivo e têm as expectativas. Até aqui, tá tudo claro? Assim, Léo. Tá. Eu estou vendo aqui alguns comentários da Maréia. Ou em palavras com carga pragmática social, ela está falando do estudo da Diane. Perfeito. Eu devia ter botado a referência ao estudo da Diane aí lá no final, mas eu vou editar aqui depois. Hum. Participantes. Foram 16 participantes, 3 homens, idade média de 26 anos. O idioma foi finlandês. O paradigma foi de violação de concordância em sentenças. Violação a nível da palavra e a nível de concordância com o adjetivo. Sendo o segmento crítico das sentenças, no caso, seria essa palavra que está contendo mostrando essa violação. Eu vou mostrar os exemplos e estímulos daqui a pouquinho. E tarefa de julgamento de gramática. A tarefa foi um julgamento de gramaticalidade, então eles, segundo a descrição dos autores, os participantes, depois que eles terminavam de ler a sentença, tinham que julgar se a sentença era aceitável. Eu acho engraçado, porque se eu estivesse falando disso com uma pessoa mais assim, do pessoal da gerativa, eu não sei. Porque eu acho que julgamentos de gramaticalidade e aceitabilidade são diferentes, né? Mas eles falam assim, né? Tarefa de julgamento de gramaticalidade em que o participante julga se a sentença é ou não aceitável. Ahn, e o EEG, Eu acho, fala. Léo, é que, na verdade, o sociolinguista ele vai dizer que é muito difícil dizer que é um julgamento de gramaticalidade, porque passa pelo crivo de monitoramento sociolinguístico, né? Não, eu concordo, eu estou mais assim, me referindo àquela tradição da linguística gerativa de separar gramaticalidade e aceitabilidade nos julgamentos. Porque aqui eles falam, tipo, tarefa de julgamento de gramaticalidade e depois a pessoa tem que dizer se aceita ou se não aceita. No caso, seria o quê? Julgamento de aceitabilidade, né? Mas enfim. Ah, Isso. e aí eles usaram o EEG com o MEG simultâneo para reconstituição de fontes corticais. Então uma coisa tem que ficar clara. Não é que não é que o MEG está vendo onde exatamente o EEG está ocorrendo, os componentes linguísticos. O que eles fazem é um experimento com os dois simultaneamente, com o MEG e com o EEG, e aí tem uma análise estatística que vai analisar ponto a ponto, milissegundo a milissegundo, as respostas neuronais no MEG e no EEG, para poder fazer essa reconstituição de quais seriam as possíveis fontes corticais daqueles sinais elétricos. Então, esses aqui são exemplos de estímulos. Eles usaram dois tipos de contexto. Um é que você tem o caso genitivo, que é relacionado, acho que se não me engano, à posse. Não, se não me engano, não. É relacionado à posse. O outro, esse partitativo, o partitivo, eu fui tentar ler o que que era para tentar entender, porque isso é algo que existe no finlandês que não existe em muitas línguas, pelo que eu pude entender. E ele tem
tem uma série de aplicações, mas ele não é tão transparente, digamos assim, quanto o genitivo. Mas pelo que eu entendi, um dos casos em que ocorre o partitivo é quando você tem ah, muitas palavras concordando em número, ou algo do tipo. Não sei se a Maréia sabe ou se outra pessoa sabe que explicar melhor esse caso partitivo. Eu não sei, Léo. Só estou botando a questão aí, porque, Eu tô assim, tentando entender pela tabela, mas também não. eu fui olhar, eu fui responsável, eu fui ler, mas foi coisa demais para minha cabeça, eu não consigo lembrar. Porque tem várias, assim, descrições de vários casos em que você tem em que é exigido. Se eu não me engano, até em alguns casos em pergunta, como não é exatamente coisa de relacionado com concordância de número, mas enfim. Você tem, então, tem esses dois contextos. Ah, tem a palavra sendo violada porque ela tem uma raiz singular e um sufixo plural, é, ou quando o adjetivo está no singular e a palavra está no plural. Tem o inverso, quando o adjetivo está no plural e a palavra tem que estar no singular. E tem quatro condições, em que, sendo três alvos, né? Uma é para contraste. Você tem a condição correta, em que a palavra está certinho, direitinho, perfeita. Você tem a condição morfológica, que é quando o alomorfe é incorreto, está sendo utilizado para aquele sufixo. Tem a condição morfossintática, em que você tem uma combinação dos dois. É, Perdão, uma combinação dos dois não. Quando você tem uma raiz que ela tá conforme o sufixo, mas o sufixo está discordando em número do adjetivo, e tem a condição combinada, em que você tem o holomorfe errado, a raiz errada, e a palavra base, melhor dizendo, né, errada, e você tem o sufixo discordando do também do adjetivo com o qual ele deveria concordar. Até aqui, tudo bem? Sim. Tá. Ahn, Resultados por condição. Na condição de viola. Aí só assim, eu queria só colocar uma outra coisa, porque é colocado que na condição morfossintática você não tem não existe. Tem um caso aqui que não teria alomorfe, só que você tem um ali no final. Tem uma mudança também que não é só na consoante, é na vogal também, na vogal final. Isso me deixou um pouco confuso. Mas enfim, eu queria falar algo sobre isso que eu já não me lembro o que que é. Vocês sabem como é que é, né? Quando a gente tem a memória desse tamaninho, é quando entra uma coisa nova, outra sai. É, Condição de violação morfológica, eles encontraram um efeito de N4, eles falam que é tipo N400, N400-like. Então, provavelmente, ele tem ele tem características de N400, mas ele não está exatamente no N400 típico. Eu vou abrir depois os gráficos para a gente olhar. E com relação à ativação cortical, o N400 ocorreu na área temporal anterior direita, comparada com a condição correta, ou seja, quando você faz o contraste entre áreas do cérebro ativadas na condição correta e na condição incorreta, com violação. E o P600 ativou redes frontotemporais bilaterais, ou seja, frontotemporais bilaterais nos dois hemisférios. O que para mim é um dado super interessante. Condição de violação morfossintática, ainda que não seja exatamente um dado novo, né, que a gente também engaja o lado direito, mas no P600, pelo menos, para mim foi novidade. Eu ainda estou sendo introduzido a essa literatura, né, mas condição de violação morfossintática, o que foi achado foi um LAN, ou seja, aquela resposta
eletrofisiológica, que está associada com processamento morfossintático, e o P600. Ativação cortical, no caso do LAN, foi ativado o córtex frontal inferior esquerdo, ou seja, o que é o córtex frontal inferior esquerdo? Só para lembrar, o que está nele? Eu não sei se tem essa pergunta. Não é? Mas eu botei essa perguntinha mais para ver se quem é mais novo respondia também. Ai, desculpa. Não, tudo bem, eu não expliquei. Área de Broca, exatamente. Ah, e isso tem que ficar assim. Eu queria pedir para isso ficar na memória de vocês. Por quê? Porque o fato de você ter o LAN ocorrendo junto com a ativação desse córtex, sendo associado com, no caso assim, você ter o LAN sendo rastreado com a sua fonte rastreada para o córtex frontal inferior esquerdo, vai ser usado como mais um argumento de que o LAN indexa processamento morfossintático. O que a gente vai ver mais à frente é que existe uma interpretação funcional alternativa ao LAN. Aí você poderia pensar, poxa, mas se a área de Broca está sendo ativada como está sendo a fonte do LAN, isso já não é mais um argumento a favor da interpretação clássica, digamos assim, original? Pois é, só que também tem, que nem a gente discutiu no, quando estava lendo aquele livro de neurolinguística, né, também tem o giro frontal inferior esquerdo também está associado com memória de trabalho, né? Então, nem assim você achar o local e ERP ajuda muito, né, para resolver as dúvidas, mas tem uma ativação. Essa ativação só do córtex frontal inferior esquerdo foi na comparação entre a violação morfossintática e a condição correta, em que a palavra estava correta. Quando você compara ativação neuronal da violação morfossintática com a morfológica, você vê que tem uma ativação maior do córtex frontal esquerdo, então já não é só o inferior. E no caso do P600, há uma ativação da área frontal esquerda e da temporal direita. Está um pouco diferente do P600, da condição de violação morfológica, mas dá para ver que tem ali o outro está mais espalhado corticalmente, o outro P600, mas as áreas estão se sobrepondo, não estão áreas muito diferentes. E na condição combinada, existe um efeito do tipo LAN. Não é nem tipo LAN, é do tipo do LAN. Ou seja, é um efeito que tem essa característica do LAN de estar relacionado com morfossintaxe, mas ela não tem todas as características ali e tal. Talvez esteja um pouco mais distante na sua morfologia no sentido de forma, né, da onda, do que do LAN típico. E esse efeito foi encontrado em áreas temporais direita e esquerda, e aí é interessante, porque vejam bem, como é que você tem um LAN com reconstituição só para o córtex frontal inferior esquerdo e para o córtex frontal esquerdo como um todo, na condição de violação morfossintática, e quando você tem essa condição combinada, está nas áreas temporais direita e esquerda. Assim, food for thought. Isso vai ser importante mais para frente. E importante para gente, que só tem EG. E o P600, mais uma vez, áreas frontais bilaterais e temporal direita. Então, esse é o gráfico da ativação com o tempo. Deixa eu ver que horas são. Tá. No caso, o azul, isso me deixa todo confuso, que aqui o azul é negativo. Então, e tem uma pergunta sobre isso lá no formulário, sobre essa questão dessa faixa. Então, assim, na verdade, a partir do zero, quando você tem algo muito negativo ou muito positivo, quer dizer que você tem uma amplitude maior, uma atividade maior, digamos assim, né? No caso, elétrica. Então, se você tem um -4 e um +4, os dois são uma atividade forte, mas só que em polaridades diferentes. No caso do MEG, que vai de 0 a 25, e aí a Maré pode só me confirmar, é porque no caso de componente o MEG ele mede campo magnético.
O EEG, no caso da eletricidade, a eletricidade tem a polaridade negativa e a polaridade positiva. No caso do MEG, não tem exatamente isso. O que você tem é um campo magnético com ausência de campo magnético, no caso marcado pelo zero, ou você tem mais campo magnético, assim, sendo gerado pela atividade elétrica. É isso mesmo, não é, Maréia? Só lembrando que eu não estou vendo o chat, tá, gente? Eu tô achando que ela caiu, Léo. Ah, tudo bem. Ah, então, assim, de forma geral, só olhando aí a gente já consegue ver é, onde tem LAN e onde tem N400. Então, eu vou usar a ferramenta aqui de... Lá vou eu parar de compartilhar, compartilhar de novo, aí depois, sei lá, apagar minha câmera, tudo para tentar achar o laser. Ah, tá. Vocês estão vendo aqui no morfossintático uma atividade que está mais puxada para a esquerda. Ó, até aqui que você tem, parece que está o mesmo, tá, a ativação está bem central. Você vê que na morfológica está mais aqui para o meio. E no caso da morfossintática tem um rabinho para cá, olha. Quando você faz isso aqui é o efeito de lã, tá? Só que tem algo interessante aqui no morfossintático, que eles viram que, apesar de ter um efeito de lã, não é só o lã exatamente que está ocorrendo. Tem algo parecido com o N400 ocorrendo junto com o morfossintático. No caso do morfológico, não. Vocês veem que na janela dele, apesar de ter aqui um pouquinho para a esquerda também, na janela principal você tem a média, vai dar mais atividade no N400, no centro, nos eletrodos centrais. E no caso do combinado, você tem um efeito forte para o lado esquerdo, mas você vê que também tem bastante ativação nos eletrodos centrais. Ô, Léo, Ah, então a cor azul tá indicando maior ativação? sim, Aí no é caso do de onde cima, isso é meio confuso. No caso do de cima, sim, no é caso do de baixo, não. qual de Porque cima? olha só, você tá vendo que tem esqueci o Sim, nome que você dá isso aqui, ó. é, sei lá, medidas. Duas medidas. É, é, aqui vai de 0 a 25. Então, conforme aumenta esse valor, quanto mais forte é o campo magnético, maior é o campo magnético detectado, a cor vai ir mais para longe do azul. No caso do EEG, o verde é o meio, as cores do meio aqui que indicam a ausência de atividade ou uma atividade fraca. E quando ele está mais próximo do azul ou mais próximo do vermelho, é quando você tem mais atividade. Só que no caso do azul ali, no EG, o azul é o negativo e o vermelho é o positivo. Agora eu entendi. Você resolveu minha vida. Tá? Muito obrigada. Nada. Enfim, e aí você tem aqui, continuando, né? Você tem aqui é, é, isso aqui faz sentido. Essa ativação mais forte aqui, isso aqui é relacionado à leitura, né? Porque lembrando que são sentenças lidas, não lindas, né? Lidas, e aqui é o córtex visual, né? E aí depois você tem aqui na janela aqui por exemplo, do P600, vou pular rapidinho aqui para o P600, parece que a atividade está fraca, mas vocês têm que lembrar que o que importa não é só a força da atividade detectada individualmente naquela condição, mas o contraste entre o que aparece aqui e o que aparece aqui. Então, aí vocês veem que o que aparece aqui
assim, uma atividade na condição correta, no caso, na janela do P600. É uma atividade super fraca em termos de ativação cortical. Aí, quando você contrasta o morfológico com o correto, você vê que tem bem mais ativação. É uma ativação um pouco mais fraca, por exemplo, do que comparando com o que está acontecendo aqui, na janela mais precoce? É, mas o que importa é esse contraste aqui. Porque é o contraste que vai informar a gente é, 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 quando tem a diferença estatisticamente significante, se o fenômeno que a gente está investigando está tendo algum impacto ali no processamento. A mesma coisa com EG. O que importa não é a análise individual só do morfossintático, mas é o contraste que vai se fazer entre o que está acontecendo aqui e o que está acontecendo aqui. Por isso, você tem primeiro esse gráfico com tudo, com os resultados individuais, e depois esses gráficos aqui. Mouse. Esses gráficos aqui que vão contrastar ponto a ponto. Nesse caso aqui, se não me engano, é só de EG. É isso mesmo, é EG. Está contrastando e mostrando, marcando onde tem diferença estatisticamente significativa, comparando, contrastando a atividade elétrica na condição morfológica comparada com a correta, na morfossintática comparada com a correta e na combinada comparada com a correta. Lembrando, combinada é quando você tem tanto a evolução morfológica quanto morfossintática. Na mesma palavra, mesmo sintagma. Ô, Léo, quando você fala, você pode voltar um pouquinho? Quando você fala em comparação, né, das condições morfológicas com a correta, por exemplo, nessa primeira cabecinha aí da imagem, essa região em azul, ela está mostrando regiões em comum entre essas duas condições ou é outra coisa que está mostrando isso? Não é região, no caso aqui é do EG. Ah, é do EG, né? Sim. Então, assim, quando... E aí, no contraste, fica um pouco mais. Nesse contraste, fica um pouco mais claro. Os componentes eles ficam um pouco mais claros. Porque você vê que na combinada comparada com a correta, tem uma atividade mais aqui central, mas tá mais lateralizada. A diferença estatisticamente significante está mais lateralizada. Fala, desculpa. Não, é que assim, eu não sei os outros colegas, mas eu ainda tenho dificuldade de interpretar essas imagens. E aí, o que eu Então, queria entender, quando, por exemplo, nesse paper, quando está mostrando aqui que seja a condição combinada versus a correta. Aqui, a terceira cabecinha da primeira linha. uhum. Esses pontos em... O que parecem etiquetinhas? Seria onde está os Essas eletrónios? Não, as Não, né? etiquetas. Não, é onde tem na topografia diferença estatisticamente significativa. Essa etiquetinha indica isso. Aqui tem diferença estatisticamente significativa. Eu acho que tem Ah, tá. é um asterisco pequenininho, se eu não me Ah, engano. tá. Ah, Léo, oi? oi, uma pergunta. Então, essa diferença estatisticamente significativa, esses asteriscos, eles têm diferenças. Essa na primeira figura do azul e na terceira tem um só. Na do meio são dois. E embaixo Não, tem duas com três. Isso tem eu diferença ou posso. não? Eu teria que abrir aqui, mas é porque isso normalmente é usado para indicar, por exemplo, quando o P está entre 0,05 e 0,01, é um asterisco, e aí entre 0,01 e 0,001 é dois asteriscos, assim. Abaixo de 0,05 já é significativo, mas quanto mais baixo, eu não sei se dá para dizer mais significativo, mas pelo menos mais próximo de 0,000, né? É mais robusto, né, Léo? Assim, quanto menor É. o Pois intervalo, é, mais robusto é o dado. Tem mais Pois é, segurança mas aí para tem tomar gente medicação. Pois é, mas tem gente que já interpreta marginalmente significativo, então acho que a partir de abaixo de 0,05 já podia, quer saber tudo a mesma É, coisa, sim, né? só que aí tem esses níveis, né? Que eu acho que foi a Ana Letícia que perguntou, não lembro, não Sim, estava foi. só ouvindo. É, É, mas é, aí quanto mais, é isso que você falou, né? Quanto mais asterisco, mais a gente consegue ter uma robustez nesse dado que a gente está mostrando, né?
Então, assim, uma coisa é você dizer que tem Sim, 0,05 de p-valor, outra coisa é muito menor que zero. Aí tem mais robustez de afirmar que você está afirmando, é só por isso. sim, mas ter um asterisco, só para ela entender, já quer dizer que existe uma diferença. Entendeu, Ana Letícia? Uma diferença Entendi. significativa, né? Beleza. Porque podia ser uma diferença só, É. né? Tá. É só uma Léo, pergunta. Ana Letícia, você já entende do que a gente está falando quando a gente fala de p-valor? Ah, mais ou menos. Eu sei porque eu já li, mas eu não Ah, então sei, tá bom. tipo, exatamente o que significa. É porque assim, imagina que eu quero saber se dois carros, um carro é mais rápido do que o outro. E aí eu descubro que numa corrida, numa determinada, uma corrida, um foi a 400 400, a 100 quilômetros e o outro no máximo, e o outro foi no máximo a 104. E eu faço várias corridas para ver qual carro é mais rápido. E aí tem uma certa variação, e aí um tá um pouquinho maior do que o outro. Só que na verdade, quando a gente faz análise estatística comparando as velocidades máximas atingidas em várias corridas, pode ser que essa diferença seja só aparente. E aí, para a gente saber se um carro realmente é maior do que o outro, a gente vai fazer uma análise estatística e que vai e que quando esse número, quando aparece esse p-valor, que é o que vai indicar para a gente a significância estatística, e esse p-valor está abaixo de 0,05, quer dizer que essas diferenças são, entre aspas, reais, são realmente significativas, elas realmente estão lá. Entendi. Ou Ai, seja, obrigada, Léo. só Eu só aceitava que era isso. para poder Oi? tipo assim, dar mais uma moedinha nisso, isso também significa que você pode replicar esse estudo e provavelmente esse resultado vai ser parecido, porque esse resultado ele tem confiança estatística, então ele não é uma coisa daquele grupo, né, especificamente. Que foi, Léo? Não é isso? Mas só que não, é isso, só que eu acho que a ideia é essa, mas por exemplo, o LAN, ele tem o N400, ele vai aparecer em praticamente tudo que é artigo, ainda que algumas diferenças quando você quer eliciar ele. Com Uhum. alguns não, né, dependendo assim do fenômeno. Mas por exemplo, tem o LAN. No caso do LAN, artigos com o mesmo fenômeno, mesmo que em línguas diferentes, assim, quase exatamente iguais, assim, transferindo de uma língua para outra. Pode ser que numa língua apareça na outra não, ou numa mesma língua, o mesmo fenômeno testado num determinado grupo aparece o LAN e no outro grupo não aparece o LAN. É É, uma coisa assim, no caso do LAN, por exemplo, tem toda uma discussão. tem sempre essas ressalvas, inclusive para o É que eu paradigma vou entrar, aliás, experimental. Sempre essas ressalvas, sim. inclusive, para o paradigma experimental que você está usando, né? Um outro experimento, ainda que seja o mesmo fenômeno sob investigação, pode ter resultados diferentes pelo próprio contexto experimental que você está colocando a pessoa. Então, isso também a gente tem que levar sempre em Mas eu acho que consideração. sim, na verdade, essa fala é perfeita. Eu vou pedir para você repetir ela quando eu estiver terminando os meus slides. Ela está Isso que gravada. você falou. Obrigado. Mas é bom você repetir para quem está aqui e não vai reassistir, porque no caso do LAN, eu acho que não é bem essa a questão. Existe toda uma discussão do porquê, mas não é. Tem umas miudezas, é, é, e isso leva a um enorme questionamento se o LAN é ou não é um componente linguístico realmente. Ou um componente GG, no caso. Tem uma discussão, inclusive relacionada com uma das perguntas no formulário, que eu vou abordar essa questão, tá? Léo, uma Ah, última pergunta de interpretação. fala. Aqui ainda nessa imagem que a gente está vendo dados do EEG. Assim, qual foi o critério assim que você acha, né? Porque o paper eu acredito que não, eu pelo menos não encontrei. Quando a gente vê nas medidas, eles usam a escala de -5 a 5. E aí aqui eles apresentam -1 a 1 e 2,5 a menos dois e É, meio. aí você me pegou, não sei. Não sei se Eu a fiquei, Maréia vai saber. eu fiquei imaginando, Léo, você tá ouvindo? Tô. sim, Agora foi. Desculpa te escutar. É porque tava travando muito aqui pra gente. Aí eu queria saber se, não sei se vocês já perguntaram isso, inclusive, se a região de vermelho é a que tem mais ativação ou se é a de azul. Na verdade, as duas. Só que no caso da vermelha, a atividade está sendo indexada por eletricidade de polaridade positiva. No caso da azul, tem mais atividade com a polaridade da eletricidade negativa. Stephanie, Stephanie, desculpa. Eu não sei. Provavelmente, eu chutaria que é algo do tipo de análise estatística que eles tiveram que fazer.
A Maré falou aqui no site, ela escreveu, né? Não sei se foi É, sobre isso, maior diferença entre cargas elétricas, mas eu não sei se eu entendi eu exatamente. vou, eu vou tentar falar. Eu acho, Maré, e não dá para entender. Eu vou tentar falar. Posso falar? Vocês estão conseguindo me Ah, ouvir? melhorou, acho que dá, pode? Pode falar. Acho que a internet dela não tá boa. Na verdade, Maré, a gente sabe que é a comparação entre as condições. O Tô. que a gente não está entendendo é por que que no primeiro a escala está indo de -1 a 1 e no outro de 2,5 a -2,5. Eu acho que a internet dela não tá boa, não. Estão me ouvindo? Não. Aí eu printo e mando lá no grupo, aí ela Tá. responde no áudio depois. Gente, desculpa, eu vou precisar correr um pouquinho, porque são 3h10 e tem uma outra parte daqui ainda que eu acho que pode suscitar algumas discussões, e tem outros gráficos ainda. Aí eu vou passar para o próximo gráfico. Nesses gráficos aqui, eles já começam a mostrar os pontos em que tem, olha, Bernardo, Maria e mais alguém. Não tô vendo quem é. Oi. É, aí aqui já está mostrando em cima. Esses gráficos estão mostrando na janela temporal de 400 a 450 milissegundos, que é a janela temporal do N400, mas, e do LAN, assim, mais para a parte final do LAN, né? E mostrando embaixo a atividade cortical correlata. E aí vocês vão ver que tem. As câmeras aqui agora estão. Tá. Ah, na comparação morfossintática, vou botar um negócio de foco aqui de novo. Na comparação morfossintática com a morfológica com a correta, tem uma ativação maior aqui, ó. Isso aqui é região girofrontal ou a glígia temporal. Não, acho que a glígia é temporal, né? É sim, professora de Silvio tá aqui. Então é temporal, atividade temporal é maior, comparando a morfológica com a correta, e frontal também. É, perdão, a frontal está aparecendo aqui. Aqui, no caso, comparando a morfossintática com a morfológica, região frontal no hemisfério esquerdo, morfológica com condição correta é frontal no direito, morfossintática com correta, vocês veem que está bem mais assim, frontal inferior. Eu também tenho dificuldade para ler esse gráfico, tá? E aqui, é, comparando a combinada com a correta, tem essa ativação aqui tanto no direito quanto no esquerdo. Aliás, não, esse aqui acho que está mais no direito mesmo. Aqui mais no esquerdo. E aí aqui já está comparando, no caso, já não na janela, aqui é o EEG. Aqui é o EEG, na janela de 650 a 800 milissegundos do P600. E mais uma vez aqui a comparação à fonte cortical, comparando condições na janela temporal do P600. Então, mais uma vez, ó, ativação bilateral aqui, bem forte, bem visível. Uma ativação bem espalhada, no caso aqui, da morfológica. Na verdade, vocês veem que, de certa forma, é o que está sendo falado mais, vai ser falado mais adiante. Tem uma sobreposição boa de regiões durante o P600. Vocês não dá para ver exatamente a mesma sobreposição do P600 em diferentes condições quando você compara com essa janela, a janela do N400. Tem mais diferença.
A discussão, desculpa pelo slide texto, tá, gente? Ah, a discussão. A nível sintagmático, ou seja, na condição morfossintática, ocorrência do LAM mostra custos pela expectativa não concretizada pela violação de concordância de número, o que confirma o parsing. Neste caso, não é quebra de expectativa do tipo que ocasiona a N400. O que eles explicam é porque eles citam Molinaro e colegas, o que eles explicam é que você tem uma quebra de expectativa por conta de traços gramaticais da palavra. Não é exatamente semântica. Ah, não é exatamente, não. Na verdade, nesse caso, não é semântica. É pela estrutura, pela sintaxe. Porque no caso você tem o N400 indexando quebra de expectativa também, mas no sentido mais de sentido, né, de semântica. A extensão da negatividade para eletrodos centroparietais, mais típicos do N400, leva a crer em um esforço adicional léxico-semântico no processamento. Isso é o que eu mostrei aqui, porque na análise, na discussão, eles vão falar, a condição morfossintática, ele citou um LAM, que é aquele marcador de processamento, né, de morfossintaxe. No entanto, tem um espalhamento, tem atividade com diferença significativa também nessa região mais central, que é mais típica do N400. E aí eles vão interpretar que o que está acontecendo é o processamento morfossintático aqui, e mais ou menos é como se tivesse um N400 também aqui, entre muitas aspas. Eles não dizem isso, mas eles dizem que mas eles fazem essa associação por conta disso. Porque essa região, né, negatividade nessa região está mais associada com esse tipo de processamento. Ahn, nível da palavra. N400 reflete custo de integração de morfemas. Neste estudo, além de representar este processo, o N400, no caso, também reflete o custo de uma análise morfofonológica extra por conta do alomorfo incorreto combinado com sufixo. Ahn, desculpa, gente, só um segundo. Atividade aumentada no hemisfério direito reflete um custo maior pela integração semântica e/ou análise morfofonológica adicional. Lembrando que eles estão fazendo as análises olhando tanto para o ERP quanto para a localização. Lembrando que no caso do LAN, eu até esqueci de deixar essa observação ali, no LAN, o LAN está sendo rastreado, né, a reconstituição de sua fonte cortical é o giro frontal inferior esquerdo, que está associada com o processamento sintático, morfossintático. Ah, e o N400, eles vão falar, olha, o N400 comparado com a condição correta tem uma atividade aumentada no hemisfério direito, isso mostra que tem um efeito maior um custo maior de integração semântica. Condição combinada, diferenças espaciais, você tem diferenças espaciais, apesar de semelhanças nos herpes, em comparação com condições de violação única, ou seja, essa é combinada, dois tipos de violação. Aí, por que que ao invés de ter uma soma do que acontece nas outras duas condições, você tem herpes iguais e padrões de ativação cortical diferentes. Então, essas diferenças espaciais com semelhanças de herpes demonstram a sensibilidade diferenciada de cada técnica, o EEG e o MEG. O que eles quiseram dizer com isso? O EEG ele consegue captar atividades que o MEG não consegue, e o MEG consegue captar atividades que o EEG não consegue. Só lembrando, isso não está nesse artigo, mas o MEG ele capta a atividade de campo magnético mais na superfície do córtex. O EEG ele não tem precisão espacial, podendo captar algo que está aqui, podendo captar atividade daqui, por exemplo, porque não tem essa precisão espacial. Mas ele consegue medir eletricidade vinda também de fontes mais profundas do cérebro. Então, ele tem de fato, ele tem
sensibilidade maior nesse caso. Isso vai levar ao seguinte apontamento: o LAN mais robusto em herpes é mais sistematicamente associado ao processamento morfossintático, enquanto a atividade temporal direita é mais sistematicamente associada a processamento semântico, achado mais robusto no MEG. Lembrando que eles não abordam isso aqui, mas o N400 tem uma série de interpretações. Assim, o fato de haver um efeito do tipo LAN e atividade no lobo temporal direito na mesma janela temporal refletiriam a combinação dos processos dissociados nas condições de violação única. E o fato de haver PCNs em todos, com fontes corticais que se sobrepõem, mostra que este componente reflete processos integrativos e de reanálise tanto sintático quanto semântica. Então, eles, de forma geral, eles conseguiram fazer a dissociação que eles estavam buscando com base nos dados de herpes e de fontes corticais, mostrando esses efeitos. Eles contribuem de duas formas. Uma com relação às interpretações que a gente dá ao que reflete cada herpe e cada região do cérebro, separadamente. Outra contribuição é mostrando possíveis fontes corticais para esses herpes. Aí agora, o que eu gostaria de falar um pouco de cada herpe eu botei linguísticos entre aspas, porque é o seguinte: quando você lê esse artigo, parece que é tudo lindo, tudo maravilhoso. Apesar de haver disputa sobre um ou outro ponto com relação a interpretações desses herpes no que concerne o processamento linguístico, parece que, assim, esses herpes são linguísticos. Pelo menos é a impressão que você fica. Só que todos eles são contestados a todo momento com relação ao que eles significam. Então, vamos começar pelo LAN, e aí eu já vou responder uma pergunta que está no formulário. A interpretação mais clássica é que ele marca a atuação do parser, na verdade, não é do parsing, é a atuação do parser, fazendo parsing, e processamento morfossintático. Isso é flagrado em estudos que têm violação morfossintática. As réplicas são, primeiro, ele não marca parsing, mas alta demanda de memória de trabalho. Então, vamos lembrar, o que é a memória de trabalho? Ela é aquela memória que mantém determinadas informações ativas na nossa memória para a gente poder analisar, manipular, etc. Só que a memória de trabalho, ela representa uma cognição mais geral, a não ser que você esteja falando especificamente de memória de trabalho verbal. Só que como a... Fala. Acho que a Maria quer falar. Fala, Maria. Vocês estão me ouvindo? Mais ou menos. Ai, deixa para lá, eu escrevo o meu comentário no chat. Tá Tá. impossível. Eu só queria... Desculpa, Léo. Não, tudo bem. Eu só queria explicar só um detalhe também. Esses artigos aqui que eu coloquei, eles não são os primeiros a propor, tá? Eles não são eles que encontraram o LAN, mas são tanto Molinaro e colegas eles são ele é Molinaro, Carreiras, Cafarra, são esses pesquisadores. Eles são assim referência nos estudos de processamento morfossintático e do LAN especificamente. Tá? Então, nesse caso, são dois estudos separados. O de Molinaro é interessante, vou explicar por quê. Porque Tenner, que é uma das vozes que levantam, que desafiam a interpretação funcional linguística do LAN, vai dizer que, primeiro, pode ser alta demanda de memória de trabalho, de forma geral, porque, de fato, os efeitos que são achados em alguns desses experimentos, que os autores já interpretam como violação de morfossintaxe, está representando parsing, pode ser simplesmente uma sobrecarga da memória de trabalho. Pode ser, não necessariamente é. E existem dissociações, existem estudos que vão fazer essa dissociação. Por exemplo, Molinaro aponta que você pode ter um LAN, dois tipos de LAN. Um focal, em que a onda é mais acentuada, mais curtinha, e um sustentado, quando o LAN, a onda dele no EEG é maior. Segundo os Molinaro e colegas, o LAN focal
representa parsing morfossintático, parsing e processamento morfossintático. E o sustentado representaria uma sobrecarga de memória de trabalho. Um outro questionamento é que o LAN pode ser um artefato da geração da média entre respostas N400 em alguns participantes e o P600 em outros. O que isso quer dizer? Imagina que aqui, no P600, você tem algo mais positivo. E aqui, nessa região do N400, algo mais negativo. Você vai ter, o que vai acontecer é que o início do P600, o final ali do N400, na média na média entre participantes, o positivo do P600 vai fazer o N400 de alguns participantes ser anulado na análise. E isso faria com que, aparentemente, você tivesse, por causa da média, você tivesse uma negatividade aqui só. E aqui uma positividade, aqui mais para trás. Por quê? Porque o positivo daqui anulou o negativo daqui. E aí parece que não tem atividade elétrica, mas na verdade teria um N400. Então, na verdade, essa proposta faria com que faria você supor que não existe o LAN enquanto marcador de morfossintaxe. E que, na verdade, existe uma variabilidade individual em que alguns participantes exibem um P600, refletindo uma reanálise de algum sintática ou mais geral, não necessariamente sintática, e o N400 marcando esse processamento de léxico-semântico. O que vai ter, tem uma réplica também de Molinaro. Molinaro e Tenner, assim, tem um artigo que Molinaro lança, e Tenner lança uma réplica, aí Molinaro lança um comentário sobre o artigo, aí Molinaro vai e lança um artigo que é uma réplica ao comentário que Tenner fez no primeiro estudo de Molinaro, enfim, ongoing. Só que um estudo de Molinaro mostrou que existem participantes que têm o LAN sem ter o P600. Então, não dá para dizer, segundo o Molinari e colegas, que o LAN ele é um artefato da média entre respostas de N400 e P600, porque tem participante que tem LAN sem ter P600. E assim, LAN realmente com característica de LAN, anterior a negativo, não é um N400. Fontes corticais, não, eu pelo menos procurando, não achei muita coisa sobre isso. Tem a menção desse estudo daqui de Lemnin, eles mencionam que tem um estudo anterior ao deles, que associou o LAN com córtex temporal superior esquerdo, que por acaso também é uma área que está associada com sintaxe. Tem o estudo de Lemnin em si, o resultado deles agora, agora, entre aspas, né, 2016, que mostrou que tem ativação no giro frontal inferior esquerdo quando ocorre o LAN. Então, vejam vocês que existe muita disputa e que, apesar de Molinaro estar respondendo Tenner, o LAN pode marcar uma demanda uma alta demanda de memória de trabalho, e é possível que, apesar de repente o LAN não ser sempre um componente autônomo, pode ser que ele também algumas vezes seja um artefato da média, né? Não impede. Então, assim, existem pontos nos dois lados. No caso do N400, o N400 eu acho que é um dos mais utilizados, um dos ERPs mais utilizados na literatura. E ele reflete acesso lexical. Aí, Marete, citei. Ele reflete acesso lexical, processamento morfológico, resposta tardia a processamento morfológico. Eu botei aqui esse artigo meu e da Maréia, só que não foi um estudo que a gente fez, é que na verdade é uma revisão que a gente fez, um artigo mais, revisão não, um artigo mais didático, e está um pouco mais explicado o que seria essa questão dele ser uma resposta tardia ao processamento morfológico. Ele pode significar, o N400 pode indexar integração de palavra-sentença e predição e ativação de redes associativas, sendo uma resposta pós-lexical.
E aí existem umas réplicas, entre aspas. A primeira delas é de que ele reflete uma memória semântica em sentido mais amplo, não somente no sentido linguístico. Uma outra é que ele... Aí tem Kutas e Hilliard, perdão, não é Hilliard não, é Federmeyer também, dizendo que o N400 não indexa processamento pós-lexical, mas tem artigos que vão dizer que, na verdade, o N400 não indexa acesso lexical, ele já é pós-lexical. Ou seja, o que significa ser pós-lexical? As atividades que estão ocorrendo ali no N400, não, dentre essas atividades, não estaria o pareamento entre uma palavra e o seu sentido. E, na verdade, isso teria ocorrido em algum momento anterior, segundo alguns estudos. O que, na verdade, possivelmente ocorre é que o N400, por ele ter, vocês veem, as fontes corticais que aparecem na literatura são bem diversas. Então, provavelmente, como a EG capta é, eletricidade de vários lugares, provavelmente o que está acontecendo é que o N400 ele reflete processos cognitivos diferentes. Por vezes, se contesta o processo estar ocorrendo de fato, por vezes se contesta se realmente é aquele processo, por vezes se contesta se é só aquele processo. Mas provavelmente possivelmente ele reflete vários. O próprio Kutas Federmeyer, para quem não sabe, Kutas, ela foi a autora do primeiro artigo que encontrou o N400. Ah, tá. A mesma coisa com P600. A interpretação clássica, aí eu peço desculpas, quem quiser depois referência, estudo, eu mando, tá? Ele refletiria reparo e reanálise sintática em situações de gramaticalidade ou ambiguidade. Quando você tem ambiguidade lexical, tem o P600, e quando você tem sentenças agramaticais do tipo she kisses him last night, ou ela beija ele ontem à noite, algo do tipo. Você teria um P600. E aí refletiria esse reparo da sentença, essa tentativa de reparo da sentença que você escutou ou leu. Essa é uma interpretação bem linguística. As réplicas não é exclusivo da sintaxe, porque esse artigo é um pouco antigo, mas ele mostra que o P600 ocorre em estudos em que você tem violação de regras em harmônica, sem linguagem, e em casos em cálculos matemáticos. Tem tréplica, ou seja, eles questionam que não é exclusivo da sintaxe, então não é que exatamente, pode ser que ele também reflita a sintaxe, não é que ele não reflete sintaxe. Esses dois estudos, de Shane, de Waring e colegas, vão dizer que o app reflete processos mais gerais de monitoramento de conflito e reinterpretação semântica. Só que, na verdade, vai ter esse artigo de Gonda e colegas de 2020, que vai mostrar que existe o P600 sendo originado de fontes corticais tradicionalmente associadas à linguagem. Então, provavelmente existem, apesar de aparentemente ser um P600, na verdade, provavelmente existem P600 provocados por fontes corticais diferentes, refletindo processos cognitivos diferentes. Isso é uma possibilidade que é posta. E o P600, como integração semântica e pragmática, está nesse artigo aqui de Brau e Hawkes, e agora tem um estudo também do P600, ocorrendo no estudo da Diane, que você não tem a gramaticalidade, mas tem a ocorrência de palavras tabu e palavras emocionais. As fontes corticais, elas têm várias, mas o interessante aqui é que o córtex cingulato aparece em estudos diferentes, e como eu mencionei anteriormente, o córtex cingulato anterior já foi associado ao processamento gramatical, tem o pré-frontal, o córtex, o giro frontal inferior esquerdo. Assim como a N400, possivelmente o P600 reflete vários processos com variações das fontes corticais.
Moral da história, toda cautela do mundo é pouca no momento de interpretar componentes de EG e de montar experimentos enfim, ah, mesmo de interpretar, porque às vezes, até na hora da gente explicar esses componentes, a gente tem que ter muito cuidado para não fazer parecer, olha, é muito certo que é isso e já tem consenso, e na verdade esse consenso não existe, existem interpretações funcionais diferentes, existem às vezes algumas que competem, outras que provavelmente coexistem, ah, e vocês veem que isso não está tão presente no estudo da Lemony. O que eles apresentam são explicações alternativas, linguísticas, para o que eles estão considerando como processos linguísticos que ocorrem, mas não exatamente a questão da interpretação funcional cognitiva, assim, fora da linguagem, da linguística, para esses componentes. Ahn, Aí eu pergunto, tem alguma pergunta? É singulado, tá? Desculpa. Alguém tem alguma pergunta? Se ninguém tiver nenhuma, eu pensei em projetar aquela planilha de perguntas. E aí a gente Você conta. Você pode projetar, mas eu acho que eu já respondi. Na fala, nas minhas falas eu fui respondendo. Mas se você quiser projetar, aí eu só queria só passar aqui o último slide. É, eu quero agradecer a todos. E eu vou ser sincero, eu foquei mais na leitura dos abstracts. Alguns foram mais abstract, outros foram mais assim, leitura do artigo mesmo. Desses vários artigos, e aí eu não coloquei referência ainda de todos esses estudos, mas eu botei aqui das principais, assim, as principais referências, no caso, se vocês quiserem consultar depois, que pegam, assim, bastante coisa. No caso de Tanner, tem uma análise, Molinaro tem uma análise deles. É, pode projetar se quiser. Um minuto. É que o negócio Léo, fica bem na tá frente. ouvindo? A Maré fez uma observação importante. Obrigado por me corrigir. Léo, tá ouvindo? Chat. Tô. O P quer falar. Eu tenho uma pergunta, parabéns primeiramente pela apresentação. Obrigado. Fica aberto também, talvez se a Maria também quiser. É o seguinte, no experimento, os participantes eles levantaram o dedo indicador direito, se a sentença era aceitável, e o do meio se era inaceitável. Aí eu fico perguntando assim, será que a título de comparação, o quanto é diferente isso de apertar o botão? Ou então usar as duas mãos, ou é porque usou o MEG e esse é o procedimento padrão? Eu não faço ideia. Mas eu achei interessante, porque diminui bastante o movimento que a pessoa faz, né? Aham, E a pessoa não tem que apertar, não faz barulho. Também tem aham. isso. Porque no caso, o que tem é um leitor óptico, né? Que interrompe que vê se tem alguma interrupção na luz. E aí, quando você levanta o esquerdo, o leitor óptico tem vê a interrupção na luz. E Uhum. pelo menos pelo que eu entendi, foi isso. Eu realmente não sei dizer. Tá? E aí teve uma coisa que você até comentou, mas estava cortando muito e, enfim, problema de internet, eu não consegui entender direito. Mas falando sobre alomorfos, tem uma parte que eles afirmam que eles, acho que, pelo que eu entendi, eles adulteraram a palavra, no sentido de que eles usaram a palavra com o sufixo, mas para usar aquele sufixo naquela palavra, teria que usar o alomorfo, sendo que eles não usaram. Foi isso? Eu não Na entendi. na condição morfológica, você tem variações da palavra base. Ah, Cada variação da palavra base se concatena com um sufixo específico. E sim. aí o que aconteceu foi que, na condição morfológica, o sufixo estava correto, no sentido de que o adjetivo que vinha antes estava no singular e o sufixo era indicativo de singular. E aí o que aconteceu era que a palavra
estava com um alomorfe diferente. Estava com um alomorfe que se junta com um sufixo, por exemplo, do plural, mas ali estava com um sufixo do singular. E aí a condição morfológica, você só mudava, no caso, o alomorfe estava correto. Aquele alomorfe é usado com o sufixo do plural, mas o sufixo que estava acontecendo era o do singular. E aí fica aquela pergunta, né? Será que um alomorfe não também desemboca em algum nível de processamento morfossintático? Porque se você tem um alomorfe que vai se juntar com um afixo do singular, então alguma informação de número ele já carrega, né? Aham, aham. E também, pelo que eu vi também, o experimento durou por volta de 1 hora. Eu não sei se isso é prática comum também, mas pelo pouco de energia que eu vi ali, eu achei, pô, bem Eu não cansativo, ent- né? Pois é, Agora, são 450 sentenças. Mas, assim, esse negócio do cansativo eu não lembro. Eu acho que tinha pausa no experimento, porque eles dividiram em blocos. Se eu não me engano, eram 8 listas, os participantes não viam todas as listas, né? é, Ah, cansativo, né? e foram divididos, acho que em 8 blocos, um negócio assim no Aham. estudo. Tinha pausa para beber uma água, para comer, porque assim, muito longo. Muito, muito longo. Eu não lembro se eles explicam. Ah, olha só, a tarefa, isso aqui é importante, eu não expliquei, porque isso é algo que eu gostaria de fazer também num experimento meu. A tarefa não acontecia em toda a sentença. Isso torna um pouco menos cansativo. A tarefa Uhum. acontecia a cada 5 sentenças. Ah, é verdade. Sim, É verdade, é verdade. Acho que... é o que a gente está até comentando no nosso experimento, né, Léo, sobre da parte comportamental, da pessoa só apertar quando for realmente para apertar de fato, e de resto ela só fica olhando e passando os estímulos. Sim. Acho que é isso, Léo. Obrigado. Nada, o que eu tô procurando aqui, mas eu acho que não tá falando. É se os participantes tinham pausa, mas eu nunca vi assim, não ter num experimento desse tamanho, né? É, Mas sim. aqui, ó, foram os trials, eles foram divididos em 5 blocos. Ah, Léo, lembro de mais uma coisa também. Naquele quadrado que eles apresentam no artigo, eu não sei se é muito a interpretação nossa do português na língua deles, né? Mas tem uma frase que a tradução está na passiva. Aí eu fiquei me perguntando também até que ponto, ou porque aquele tipo de morfema só poderia ser usado na passiva, no caso acho que era o genitivo. Mas é porque eu acho que no caso é mesmo marcação de caso, né? Uhum. No caso da genitiva aqui, né? Porque no caso está dizendo aqui que é, a droga foi criada para amenizar a sting, não lembro, acho que é picada, né? Causada por um mosquito irritante. No caso, acho que o mosquito seria o dono da picada, né? Aham. É porque tem marcação, parece que tem marcação de caso. Não, sim, mas o que eu perguntei foi em relação ao uso da passiva, entendeu? Sim, mas é porque eu acho que fica meio essa coisa de não é exatamente a mordida causada pelo mosquito, mas seria algo tipo mordida do mosquito, no caso, né, Entendi. no finlandês. Foi o que eu É, interpretei, pelo menos. enfim. Tanto que você vê que a tradução palavra a palavra é, não fica igual. Uhum. A Maria tá perguntando qual era a pergunta do paciente. Não, é porque eles usaram a passiva. A É, passiva, na verdade, eles não usaram exatamente. Eu não sei foi uma passiva, mas não foi a passiva igual no inglês. uhum. Foi não é o segmento alvo maré, mas assim, sendo genitivo, tem a palavra, uma das palavras do segmento alvo tá a palavra do segmento alvo é mosquito, e é a picada do mosquito, então tá envolvida.
Você tá lendo o comentário dela, Léo? Tô. Não, sim, a gente estava falando sobre isso. Entendi. No caso que é Tá. passiva. Aham. Não, então, mas como tá dizendo que é um contexto de genitivo, eu entendi que é do mosquito e não pelo mosquito. Mas também, ô Léo, só para dar o título de exemplo, esses nomes que a gente usa, isso tudo vem do latim, mas até na própria língua latina você tinha caso de, por exemplo, genitivo para lugares, Não, digamos. sim. Ah, ela tá falando que eu também. É. Foi o que eu entendi, pelo menos. Gente, tem meia hora, tem 15 minutos sobrando aí. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, Stephanie, se você quiser projetar também. É isso que eu ia falar, se ninguém tiver mais nada para comentar, que aí talvez passa mais pontualmente pelas perguntas, não sei, né? Não, se Só, você. Fala. Mas você só já respondeu, eu acho, pelo que você falou. Se ainda você quiser projetar para eu responder mais assim diretamente. Uhum. Desculpa, Bernardo, só um segundo. Então, por exemplo, os autores afirmam que há estudos aí que sugerem que o LAM pode ser, na verdade, uma variante do N400. Por quê? É aquela questão que eu expliquei. Não é exatamente uma variante, mas o LAM como um artefato de uma geração de média. Porque você teria eu tenho um pouco de dificuldade de explicar isso, mas seria aquela questão na geração da média, a positividade do P600 anular um Uhum. pouco a negatividade do N400, fazendo com que a negatividade pareça que está só ocorrendo aqui, ao invés de estar ocorrendo aqui. Poderia resumir assim? Não é exatamente uma variante, o LAN seria como um artefato entre as médias? Do N400 e do P600. A escala de cores do EG do MEG, que vai de menos 5 a 5, de 0 a 25, expectativamente está dizendo que quanto mais azul, menos ativa está a região. No caso do MEG, sim, no caso do EG, não. Aí Se, é, depois eu se, respondo, eu entendi toda a sua explicação, depois eu faço aqui com mais calma e tá. aí quem quiser É, consultar, consulta. estudo apresenta novas descobertas sobre a dinâmica espaço-temporal dos processos de análise de nível de frase morfossintático e de nível de palavra. Análise em nível de frase, no caso é em nível de sintagma, tá? Também recruta processos parcialmente semelhantes aos envolvidos na integração em nível de palavra, refletida na negatividade centroparietal nos herpes? Sim. No caso, no momento do P600, porque o P600 ele é integrativo, e tanto em palavra, o processamento morfológico quanto o morfossintático, em algum nível, envolvem combinatorialidade e a necessidade de integração semântica e sintática posterior. Então, por isso que você tem o P600 ocorrendo tanto na condição morfológica quanto na morfossintática. O processamento de violações simultâneas no nível da palavra e no nível da frase ativa bilateralmente as áreas frontal e temporal anterior e são a combinação de ambas as violações. Só para explicar que essa ativação bilateral também ocorre nas outras condições, ainda que com algumas diferenças sutis. Ou seja, a resposta do tipo LAM foi observada nos herpes, enquanto a atividade da fonte do tipo N foi encontrada na reconstrução da fonte MEG? Não. O N400 e o LAM, os dois foram encontrados independentemente da reconstituição de fonte cortical, e os dois tiveram fontes corticais específicas associadas a cada um deles. Acho que resumidamente é isso. Uhum. O Bernardo ia fazer uma outra pergunta quando você projetou. Não, na verdade, eu só ia lembrar o pessoal para assinar a lista de presença. Ah, Só tá. isso.
É que assim, você estava falando da questão da marcação de caso do latim, eu estava tentando me lembrar, por se eu acho que o finlandês também tem marcação de caso, só que eu não tenho certeza. Eu estava tentando me lembrar. Tem sim, eles até falam no. Tem até É, o nome, mas tem marcação de caso sim. pode ter até 140 variantes. Mas o que eu estava chamando a atenção é porque o que eu falei, na verdade, é da etimologia do nome de chamar genitivo, entendeu? Ou então de Ah, chamar entendi. do. Entendi. Alguém tem mais algum comentário, gente? Pergunta? É, eu espero que assim, esse. Eu sei que foi informação demais, mas eu espero que assim tenha ajudado pelo menos um pouco vocês, porque é uma das dificuldades que eu estava tendo com relação até para pensar o experimento era eu posso quais componentes existem realmente associados à linguagem? Eu posso confiar, até que nível eu posso confiar nesse componente? Tem algum consenso sobre a interpretação dele? Não tem? Quais são os processos que estão sendo associados a ele? Quais que estão em competição, quais não estão? É, foi, Essa para mim me essa foi ajudou muito. Me ajudou muito mesmo. Eu achei essa apresentação ótima. E eu tirei vários prints. E aí vou até pedir para você mandar os slides para poder carregar no site, mas você conseguiu assim trazer um panorama muito didático pra gente, assim. E E eu manda para mim, agradeço. Léo, por favor, porque eu vou fazer a resenha, se você puder. ok. Eu acho que assim vale no futuro, se alguém ainda tá encucado com isso, que nem eu fiquei, explorar em mais detalhes essas diferenças, essas várias interpretações de cada componente. Por exemplo, o N400 tem muita coisa para discutir e o P600 também. E é assim que o Léo descobre um novo componente. Não, é só olhando o mesmo componente mesmo. Porque no caso do LAN, vocês veem que a disputa é muito menor. Ela está mais relacionada, por exemplo, ao LAN nem sempre ocorrer, a essa inconsistência, a questão dele ser um artefato de Magic ou não. A única interpretação funcional alternativa que tem a ele, para ele, pelo menos que eu tenha lido nesses vários textos, é ele estar relacionado à memória de trabalho, ser uma se o LAN de fato ocorre como um componente real do EEG. No caso dos outros, não. No caso dos outros, tem vários processos linguísticos associados a eles e vários processos cognitivos, de forma mais geral, associados a eles. Então, assim, no N400 e no P600 tem muito assim, porque a gente precisa sistematizar, e olhando em detalhe. Porque, por exemplo, uma das interpretações do N400 vai contestar que ele é a integração semântica da palavra sentença, da palavra na sentença. Vai dizer que, na verdade, ele é predicabilidade. Vai dizer mesmo um ou outro. E aí é interessante, porque o artigo, uma das explicações é essa de que ele reflete a questão da predição, da violação da predição de ativação de palavra e não a integração semântica, também dá conta de explicar aquilo que foi associado só à integração da palavra sentença. Então, vale muito a pena, assim, a gente parar um dia e olhar tudo que está no N400. A gente pode pensar isso até como um planejamento das reuniões, né? Na apresentação de paper. Eu tô jogando aí pro alto pra ver, tô jogando a bola pro alto pra ver se alguém pega. Ele tá Alguém jogando podia, verde. alguém podia pegar o de N400 e alguém podia pegar comigo de P600. O que vocês É acham? porque eu acho que assim, o trabalho que vai ter que ser feito não é só que teria que ser feito, assim, eu tô fazendo só uma sugestão, tá? Não é só você pegar um artigo que vai explorar isso tudo, mas é pegar vários artigos. E fazer meio que você fez mesmo, né? Trazer uma Sim, a réplica, alguns, tréplica, sim, variações em fonte cortical, que nem eu peguei alguns artigos ali. Acho que eu posso tentar esse desafio.
Eu acho que Eu super faria também. Eu tenho Alguém muito se interesse. interessaria pelo Tá. P600? Eu Para faria, fazer. eu pensei isso super legal. Aí precisa de um grupo aí para fazer o N400, que aí a gente organiza ao longo eu posso do. fazer o N400. Quem falou? Eu, Maria. Maria? Tá. Uhum. E você aceita mais gente com você? Eu pensei até, Ah, eu eu pensei, topo. porque, então, o que eu pensei agora, o N400 é o que a gente mais fala de componentes de EEG, né? E assim, pelo menos quando eu entrei aqui no laboratório, eu tava super perdida do que era um N400. Tava até explicando agora pra Kailane. Então, o que eu pensei é de eu fazer essa apresentação com as meninas que entraram agora e a gente fazer um estudo mais sobre o basicão do EEG, sabe? Sobre o que são os componentes. Assim, se vocês concordarem, óbvio, que vocês estão cansados de saber o que é um componente do EEG. Mas do que são os componentes, de como funciona os picos e tudo, e a gente abordar sobre as diferenças do N400, tanto na EEG quanto em outros métodos. Se vocês concordarem, se as meninas quiserem também, obviamente. Tá, quem quiser o N400 escreve para Maria. Quem quiser o P600 escreve para mim. E a gente vai se alinhando até entre os grupos para se ajustar. Assim, não, deixa. Fala! Não, deixa. Deixa. Tá bom, então. Eu vou descobrir o que é, depois eu falo. Ah, obrigada, que eu sou curiosa. Eu acho que na reunião que vem a Aniela já vai estar. Acho que já pode parar de gravar, né, Wellington?